Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós que somos protestantes, proferimos a Bíblia nos nossos louvores que cantamos, nas nossas orações, nas oportunidades, quando temos, e abrimos as nossas bocas para fazer determinadas declarações ao Evangelho, como se nós piamente conhecêssemos o reino dos céus. Muitas vezes essas declarações mostram que parece que nós conhecemos Jesus, que temos convicção do céu, que sabemos para onde vamos e temos certeza das decisões que nós tomamos. Mas fica uma pergunta na minha cabeça, no decorrer da minha vida, no meu dia a dia, nas nossas ações, se realmente nós temos convicção de quem nós somos. Assim como aquela pessoa que nós temos o hábito de estudar sobre religiões, ou estudar, nem estudar, eu não digo estudar porque muitas vezes nós conversamos com pessoas que falam de determinadas entidades, religiões, como se conhecesse, mas nós vemos que não conhecemos. As pessoas não conhecem, mas ainda assim falam. Mas as pessoas que estão naquele determinado lugar, elas, o que fazem, os atos que elas mostram, que elas fazem, mostra prudência. E nós que conhecemos Lucas 16:8, sabemos muito bem o que está escrito lá. Se você não sabe, dá uma examinada e você vai ver. Eu falo isso porque nós abrimos mão, nós declaramos que Jesus nos deu um talento, nos deu um dom, nós declaramos que temos um chamado, nós declaramos que Deus colocou uma ferramenta nas nossas mãos, mas na hora de exercer, na hora de lutar com essas ferramentas, com esse dom, com esse talento, é como nós procedemos. Nós vemos pela Bíblia Sagrada, nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos que homens, até o próprio Cristo, sofreram com discriminação, injúria, calúnia, perseguição, morte, apanharam, foram cuspidos, e eu vejo que todos pararam, terminaram a carreira, dizendo como o próprio Paulo diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo, 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantos nós poderia dizer isso se um dia entendêssemos que estamos enfermos e chegou o período da nossa partida, da nossa morte? Será que quantos de nós poderia dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Quantos de nós poderia dizer assim, eu lancei mão do arado e eu não olhei para trás? Meus irmãos, está aí uma grande incógnita, está aí uma grande questão que nós devemos pensar muito bem. Vemos que o mundo, o sistema do mundo, para quem lê a Bíblia, para quem realmente está esperando o reino do céu, para quem realmente está esperando Jesus, o sistema está mostrando que este período está chegando numa velocidade extrema. Nós, infelizmente, fazemos declarações que muitas vezes são enganosas. A Bíblia diz que aquele que cuida-se alguma coisa não sendo dado, engana-se a si mesmo. Nós abrimos mão com facilidade, nós renunciamos, principalmente quando não é conveniente a nós, principalmente quando é alguma coisa que nos desagrada, principalmente quando não concordamos com alguma coisa. No Evangelho é muito mais fácil abrir mão, é muito mais fácil abandonar, sem pensar nas consequências, sem pensar no estrago que vai ser causado, sem pensar nos danos que vai ser causado. Eu entendo que vai existir período que realmente vai se cumprir a Amós 3:3, que diz, andarão dois juntos se não houver acordo? Eu concordo, mas não é assim que acontece. Infelizmente, são várias e não poucas situações
que nós tomamos decisão de simplesmente mudar o rumo para ir para alguma situação que nos agrada. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Jesus Cristo, ele nos mostra através de João 16:33, tenho-vos dito isso para quem me tem as paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aonde você for, vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter luta. E qual é a habilidade que você vai lidar com isso? Qual o ensinamento que você tem dentro da palavra de Deus que você realmente acredita para dizer, eu só saio daqui quando Deus mandar. Eu só ando quando Deus mandar. Eu só paro quando Deus mandar. Infelizmente, nós vemos que no final dos séculos, muitos têm e vão se apostatar da fé. Muitos vão abrir mão do chamado que disseram que um dia que Deus lhe deu e queriam cumprir com responsabilidade. Eu gostaria de ficar aqui falando muito mais, mas até nisso nós temos que tomar cuidado, porque se nós lançamos um vídeo com piadas, falando coisas engraçadas ou da vida dos outros, é isso que o ser humano gosta. Não vamos nos esquecer dos atenienses, que Paulo, quando vai lá, ele diz que era um povo que se ocupava em descobrir coisas novas, ou seja, de ouvir falar de outras coisas, menos de coisas interessantes que levavam ao céu. Paulo ele diz que os bereanos eram mais nobres do que o povo de Tessalônica, porque os bereanos ouviam os discípulos pregar e examinavam as escrituras. Quantos de nós não conhecem a Bíblia, na verdade? Quantos de nós vai para os cultos e nem sabem quem é Deus, senão de ouvir falar pela boca de outras pessoas? Quantos de nós nunca teve uma experiência com Deus? Quantos de nós não pode declarar piamente, eu só saio daqui quando Deus me tirar? Lembra-se que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de nem de ser crucificado como Jesus Cristo foi. Se você passar por uma situação dessa, se eu passar, será que nós suportamos? Ou nós negaremos a Cristo com facilidade? Lembre-se de duas situações. Pedro nega Jesus, mas depois há a reconciliação no Evangelho de João 21, quando ele declara que ama Jesus e dá a sua vida por Cristo. Que o Senhor nos dê direção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos examinar as Escrituras e ver se nós temos habilidade, se nós temos aptidão realmente para pregar, para falar o que muitas vezes nós falamos. Você tem coragem de renunciar? Você tem coragem de abrir mão? Você tem coragem realmente de morrer pelo Evangelho? Ou você prega o Evangelho por costume, por hábito, e não pela convicção e certeza de ir para o céu? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força e sabedoria, que Deus nos dê graça para continuarmos a nossa jornada. Pai Celeste, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço pelo dia que eu acordei, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra, mas eu te agradeço muito mais pela persistência do Teu Espírito, Senhor, em me animar, me fortalecer para que eu continue, Senhor, nesta causa. Eu creio no reino do céu. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, para me libertar dos meus pecados. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e hoje reina à destra do Deus Pai. E eu creio que o Senhor há de voltar para nos buscar. Eu creio no Teu Espírito Santo. Eu creio na Trindade. Eu creio no Evangelho. Eu creio na Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.